Olá pessoal, boa noite. Vamos assim, dando continuidade ao estudo do Evangelho. Muita gratidão nos nossos corações, elevando os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Frei Fabiano de Cristo, que nos recebe em sua casa com tantas oportunidades de aprendizado e de trabalho. Vamos assim nos imaginando no salão da casa de Fabiano, recebendo bênçãos, recebendo amparo, conforto, boas inspirações desses espíritos abnegados que estão ali, incansavelmente trabalhando, nos auxiliando, que possamos estar ali ligados em pensamento a eles. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Então nós vamos aqui dando continuidade ao estudo do Evangelho. A gente vai iniciar hoje, vamos falar um pouquinho sobre o capítulo Falsos Cristos e Falsos Profetas, que é o capítulo 21 aqui do Evangelho, né? A gente sempre gosta de começar com a leitura do texto evangélico, né, que deve ser companhia diária nossa para que a gente reflita, né? Afinal tá tudo aqui, né? Tá tudo aqui. É só ler com calma, ler com olhos de ver, ouvidos de ouvir, como diz mesmo Cristo, que a gente vai conseguir extrair tudo, né? Tudo da própria leitura evangélica. E havendo dúvida, a gente continua aqui nas explicações, né, que Kardec e os espíritos superiores vêm, né, ali nos esclarecer, tirando o véu. Mas na própria leitura evangélica, na forma como está registrado ali no Evangelho, ali já está tudo, né, tudo está ali. Kardec só fez a tarefa ali de mastigar, né, completamente para nós. Então vamos lá. Conhece-se a árvore pelos frutos. Porque não é boa a árvore que dá maus frutos, nem má a árvore que dá bons frutos. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu fruto. Porque nem os homens colhem figos dos espinheiros, nem dos abrolhos vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro, tira o mal. Porque do que está cheio o coração, disso é que fala a boca. Isso está em Lucas, né? E aí vamos continuar aqui as leituras. Tem mais uma passagem aqui de Mateus. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós com vestidos de ovelhas, e por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura, os homens colhem uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa dá bons frutos, e a árvore má dá maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos será cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Essa passagem é em Mateus. E ainda em Mateus e também em Marcos tem está registrado de uma outra forma. E respondendo, Jesus lhes disse: Vede, não vos engane alguém, porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E porquanto multiplicar-se-á a iniquidade, se resfriará a caridade de muitos. Mas o que perseverar até o fim, esse será salvo.
Então, se alguém vos disser, olhai, aqui está o Cristo, ou ei-lo acolá, não lhe deis crédito, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e maravilhas tais, que se fora possível até os escolhidos se enganariam. Então, dessa maneira está em Mateus e Marcos, né? E aqui a gente tem algumas observações a fazer, né? Então, por exemplo, lá na primeira passagem, né, quando Lucas fala, olha, o homem bom tira do bom tesouro do seu coração as boas ações, né? E o homem mau do mau tesouro tira o mal, porque do que está cheio o coração, disso é que fala a boca. Então isso é interessante, né, para a gente ver como a gente só fala aquilo que a gente conhece, não é? A gente não fala daquilo que a gente não sabe, porque até pela própria insegurança, porque ficamos com medo de falar bobagem. Então, a gente procura pelo menos aprender, né, de alguma coisa, assim, estudar o mínimo que seja para poder estar falando, porque senão corremos o risco de falar uma grande bobagem, né? Então, tem uns que até se arriscam a fazer isso. Mas tudo aquilo que a gente fala ali de espontâneo, que sai ali, né, que a gente não se preparou, que a gente vai colocando como ideias nossas, é porque é aquilo que a gente traz dentro de nós. A gente acha que é o correto, acha que é certo, né? Sabe daquela maneira, aprendeu daquela maneira, equivocado ou não, né? Isso aí não vem ao caso nesse exato momento, mas assim, a gente fala aquilo que a gente acredita que é o certo. Então é daquela bagagem que a gente adquiriu que a gente vai falando algumas coisas, né? E por aí a gente começa a analisar o teor de palavras, né, de várias pessoas, né? Então vamos imaginar um Chico Xavier, né, as palavras, a forma como ele falava, né? São tantos os exemplos, um Gandhi, uma Madre Teresa, são muitos os exemplos aí, para não falar só daqueles dentro do espiritismo, né? Quantos e quantos vultos ali o que eles falavam, né? Falavam e agiam em coerência com aquilo que falavam, só falavam de paz, de coisas positivas, né? Até porque é o que eles conhecem. São espíritos que já vivenciam, já sabem do que estão falando, né? E a palavra profeta, a gente tem que entender assim, na antiguidade, a gente podia pensar, né, os judeus antigos confundiam, né, misturavam um pouco essa coisa de profeta com mediunidade. Então o profeta predizia futuro, né? Então aquelas pessoas ali dotadas de mediunidade, elas eram tidas ali como profetas. Porém, a gente aprende aqui que no sentido evangélico, não necessariamente. Então, um profeta, ele pode ser sim um médium, por exemplo, um Chico Xavier, um grande médium, né? E era um profeta, porque, né, nós vamos já entender. E vamos pegar também, por exemplo, Allan Kardec, né? Nessa encarnação, como o professor Rivaí, o Allan Kardec, né? Não em outras. Vamos pegar aquele momento ali como Allan Kardec. Ele não veio ali dotado, né? Nessa encarnação como codificador da doutrina, e ele não veio com uma mediunidade ali ostensiva, né? A gente não vai falar, não era médium, porque nós sabemos que todos somos. Porém, alguns vêm com a mediunidade ali mais, né, missionária, mais de trabalho, mais ostensiva. Não foi o caso de Allan Kardec, né? Porém, ele também era um profeta. Por quê? Porque no sentido evangélico, o profeta é aquele que vem numa missão em nome de Deus, né? É um missionário de Deus. Então, tanto no caso do Chico, quanto no caso de Allan Kardec, um com a mediunidade ostensiva e o outro sem a mediunidade ostensiva, nós podemos dizer que ambos eram profetas, verdadeiros profetas, né? E o capítulo que a gente está estudando aqui hoje fala dos falsos cristos e dos falsos profetas, porque a gente tem que se colocar em guarda, né? Então é um capítulo inteiro aqui, dando um monte de sinais, características, ensinamentos, para a gente se colocar em vigília, em vigilância, para aprendermos a nos
precaver e não só nos precaver contra, né, até nos observarmos para que nós não nos tornemos um também, porque de repente a gente começa a ficar aí se achando e começa a ficar falando e enfim, né, com má fé ou por ignorância, né? Então vamos lá, olha. Então esses falsos profetas aqui, né, eles fazem prodígios. Mas como assim prodígios, né? Então, e na leitura evangélica que a gente acabou de ver, diz que até mesmo os escolhidos poderiam se enganar. Então vamos pensar aqui na questão da mediunidade, né? A mediunidade, ela é comum a todos, independentemente da condição moral. Então ser médium, ter mediunidade, não é inerente a quem tem uma moralidade amplamente desenvolvida, uma capacidade já de estar ali no bem, né? Quantos são aqueles que têm a mediunidade, né? Mas ainda estão ali acorrentados no mal, porque é uma condição orgânica a mediunidade, ela não é uma condição moral, né? Ela é física, ela é orgânica. Então, ela independe da condição moral de cada um. Então, dependendo da condição, ela é parte da natureza, né? Então, como é que a gente tem que saber ali a qualidade desse que está se passando ali por um Cristo ou mesmo por um profeta, né? Então, observando sempre a finalidade, o resultado da ação, né? Da palavra, do conselho, né? Então, porque na verdade esses que se proclamam que são isso, que são aquilo, se estão se proclamando é porque tem um objetivo, né? Estão querendo enganar, estão querendo passar por aquilo que não é de verdade. Ninguém engana ninguém sem algum objetivo, né? De se impor, seja pela sua vaidade, ou seja para ter uma vantagem financeira, econômica, ou uma vantagem no plano exclusivamente ali dos seus sentimentos ainda inferiores, né? No caso de vaidade, no caso de orgulho, né? A pessoa se sentir ali insuflada nesse ponto, né? Então é por isso que a gente não deve acreditar em todos os espíritos, porque geralmente esses que assim se portam têm ali suas atitudes, né, desmentidas completamente, porque às vezes falam tentando se passar por ovelhas, como a gente acabou de ler, né, no Evangelho, porém suas atitudes desmentem tudo. E a gente percebe que os verdadeiros profetas, eles não falam, né? As suas palavras não são de se autoproclamar, são palavras sempre do quê? De um bom conselho, uma boa palavra, palavra que conforta, palavra que consola, palavra que anima, palavra que levanta, a palavra que encoraja, né? É sempre aquela palavra que tem um teor de fazer o bem para quem está ouvindo, né? E é uma palavra que ela não está eivada ali de vaidade, de eu sou bom, eu sou isso, eu sou aquilo, ela não está eivada. E aí, acompanhado dessas palavras, sempre com essa conotação, vem os atos, né? Que dão pleno testemunho, estão de pleno acordo com aquelas doces palavras. O que a gente não vê acontecer entre esses falsos profetas, né? Então, por isso que vem a recomendação do Evangelho para que nós não acreditemos em todos os espíritos. E João, lá na sua primeira epístola, no capítulo 4, ele fala para a gente se colocar, né, em guarda, e fala para que a gente não acredite em todos os espíritos, mas que a gente prove se eles vêm de Deus. Como assim, né? Vamos ver o teor daquela orientação. Então, às vezes, quem tem a mediunidade ali está recebendo orientação, né, de espíritos e tudo mais. É tão comum aí médiuns fascinados, porque meu mentor falou isso, meu mentor... Gente, a gente tem que analisar tudo, uma psicografia que seja, a gente tem que analisar o teor, não importa o nome que se assine, não importa quem foi que recebeu,
Não importa se receber mais, essa psicografia é daqui da casa de Fabiana, é de lá da mansão do caminho. Não importa de onde veio, os espíritos impostores, eles estão ali à espreita o tempo todo para poder perturbar, a gente sabe disso, né? E muitas vezes os espíritos ali da Pleiade do Cristo, os bons espíritos, às vezes a gente não sabe sentar num quadro ali de uma pequena prova nossa, né? Às vezes uma pegadinha dessa para ver se a gente está atento ou não. Às vezes é permitido, sim. Às vezes numa casa fidedigna, né? Uma casa séria, às vezes pode, sim. Quem diz que não pode ser permitido um impostor desse vir dar uma mensagem ali, né? Claro que tudo sob supervisão, até para testar, para ver se a gente está vigilante ou não. É possível que isso aconteça? Claro que é. E é por isso que a gente tem que estar realmente vigilante e não acreditar em todos os espíritos, mas experimentar para ver, né, perceber o teor daquilo que eles estão falando, se é um teor positivo, bom, se está de acordo com aquilo que a gente aprende no Evangelho, que a gente lê no Evangelho, né? Então, assim, a gente vai aprendendo, né, que milagres não existem, né? Então, dentro desse entendimento, o que são os milagres? São fenômenos regulados, né? Pelas leis da natureza, e essas leis são reveladas pela ciência. Se a gente não conhece ainda, se a gente é porque ainda não tem uma lei que vem explicar, mas a partir do momento que tem a explicação, deixa de ser milagre, né? Então, sempre é bom a gente pensar também por esse lado, né? Não acreditar em todos os espíritos, porque eles vêm realmente ali querer usar ali de conhecimentos que às vezes a gente não tem, para tentar passar ali pelo maravilhoso e tudo mais, né? E assim, os falsos profetas, como que a gente tem que se pôr em guarda, né? Quais as características desses falsos profetas, né? Então a gente tem que se colocar sempre em guarda, observar suas atitudes, ver se as obras que eles fazem são boas, né? Desconfiar daquelas palavras que não são justificadas nas suas atitudes. Então se fala muito bonita, aquela palavra muito floreada, porém vazia, né? E que não tem o menor sentido evangélico, embora sejam palavras bonitas e bem colocadas, né? Então temos ali que se colocar em guarda contra esses espíritos que geralmente, o que a gente percebe que sobra neles ali, né? Orgulho e vaidade. Então muitas vezes eles querem impor, né? A gente sabe que um espírito amoroso não impõe nada, ele aconselha e deixa que o nosso livre-arbítrio faça o resto, né? Não fica nos impondo. Então, quando fica ali aquela coisa muito impositiva e insistente, já pode ter certeza, não é um falso profeta ali, né? E eles estão, né, entre nós aqui como encarnados, como tem de pessoas aí divulgando teorias, doutrinas, né, entre encarnados ali como verdadeiras e tudo mais, né? E também no plano espiritual, entre os desencarnados, eles estão ali influenciando, né? Então a gente tem que estar atento, porque estão insuflando ideias, doutrinas, sistemas, sempre com o intuito de controlar, né, os invigilantes e fazer valer essas ideias para a satisfação do quê? Sempre do seu orgulho e da sua vaidade. E para isso fica insuflando, né, também o orgulho e a vaidade daqueles que acreditam, né, são cegos conduzindo cegos, digamos assim, né? E como que a gente vai distinguir esses vaidosos e orgulhosos, né, que são os falsos profetas, do verdadeiro profeta? Então, o verdadeiro profeta, ele tem lá os seus caracteres, suas características. Eles são sempre superiores em inteligência e moralidade. Então, né,
a sua moral ela é elevada, já passaram por muitas provas, são espíritos ali já bem preparados, né? Em outras experiências eles já adquiriram ali virtudes, são mais experientes do que nós, né? Tem aquelas virtudes morais, as suas obras traduzem essas virtudes. Eles não são vaidosos, eles não se proclamam nada, são humildes e geralmente esses espíritos eles até desconhecem, né? Quando alguém faz um elogio, eles até acham que não merecem, para a gente ter ideia da condição, né? Então que a gente saiba se colocar em vigília e saber distinguir bem. E como a gente vai saber distinguir bem? Conhecendo o Evangelho. O que se afasta do Evangelho, né? Na prática, se na prática se afastou daquilo que está no Evangelho, já temos ali que desconfiar. Se no final o bem não vai, né? A ação não vai se, aquela palavra ou qualquer coisa não vai se converter num bem efetivo, não temos que dar ouvido, né? E esses falsos profetas sempre existiram, né? Desde ali dos tempos mais antigos, né? Então que a gente se coloque em guarda, né? Se mantenha vigilante e que a gente estude, né? É o estudo que vai fazer com que nós possamos estar sempre precavidos de não cair nessas armadilhas, né? Que Jesus esteja sempre conosco, que o Evangelho seja sempre o nosso guia. Vamos agora para a segunda parte com o Livro dos Espíritos. Uma boa semana a todos. Boa noite a todos. Vamos ver agora, após o Evangelho, algumas questões do Livro dos Espíritos. Estamos na parte 2, no capítulo 11, que fala sobre os 3 reinos. O item 2 só tem uma questão, sobre os animais e o homem. E depois temos o item 3, cujo título é Metempsicose. Questão 609. O espírito, tendo entrado no período de humanidade, conserva os traços do que havia sido precedentemente, ou seja, do estado em que se encontrava no período que se poderia chamar anti-humano? Resposta: isso depende da distância que separa os 2 períodos e do progresso realizado. Durante algumas gerações, ele pode conservar um reflexo mais ou menos pronunciado do estado primitivo, porque nada na natureza se faz por transição brusca. Há sempre anéis que ligam as extremidades da cadeia dos seres e dos acontecimentos. Mas esses traços desaparecem com o desenvolvimento do livre-arbítrio. Os primeiros progressos se realizam lentamente, porque não são ainda secundados pela vontade, mas seguem uma progressão mais rápida à medida que o espírito adquire consciência mais perfeita de si mesmo. Vemos que nas primeiras encarnações na espécie humana pode sim repetir atos reflexos da fase animal, mas no decorrer do tempo, como homem, adquire outros aprendizados e novos comportamentos. O homem, apesar de suas primeiras encarnações não ser na espécie humana, ainda assim ele é um ser à parte na criação divina. O Espírito diz na questão 610, que eu vou ler agora, abre aspas, o homem é de fato um ser à parte, porque tem faculdades que o distinguem de todos os outros e tem outro destino. A espécie humana é a que Deus escolheu para a encarnação dos seres que podem conhecê-lo, fecha aspas. Se pararmos para pensar, tudo evolui. O planeta, o sistema solar, as condições climáticas, os seres que habitam esse planeta evoluíram e estão evoluindo. Tudo no universo evolui. Deus é que é a perfeição. Deus nos criou e continua criando mundos que evoluem lentamente. Nada acontece de uma hora para outra. Com isso, talvez queira Deus nos mostrar que a sabedoria está associada à calma, à observação e à atividade construtiva incessante. Agora vamos ver sobre a metempsicose.
Metempsicose é uma doutrina em que se acredita que o espírito de um homem pode, em outra encarnação, nascer no corpo de um animal. Ou seja, quem nasce como homem em uma vida, em outra pode nascer como um gato ou um outro animal, de uma outra espécie. Isto seria retrogradar, seria limitar e bloquear as potencialidades evolutivas do ser humano. Mesmo que se possa pensar que um ser humano que tenha cometido erros graves numa existência reencarne no corpo de um animal, ele não terá oportunidade de reparar os seus erros. Seria um castigo, mais propriamente. Porém, Deus não castiga ninguém. Deus perdoa e dá oportunidade de reparar os erros. Deus ama os seus filhos. Deus criou a lei do amor, a lei do progresso, entre outras que se integram e se complementam. Na questão 778 do Livro dos Espíritos tem a seguinte pergunta: o homem pode retrogradar para o estado natural? Resposta. Aliás, antes da resposta, a pergunta o homem pode, estar voltando para o estado primitivo, porque o estado natural seria o estado primitivo, o estado mais primitivo do homem. Então a resposta é não. O homem não pode retrogradar para o estado natural. O homem deve progredir sem cessar e não pode voltar ao estado de infância. Se ele progride, é que Deus assim o quer. Pensar que ele pode retrogradar para a sua condição primitiva seria negar a lei do progresso. Então, mesmo quando o homem está errando gravemente, está trabalhando seu pensamento, embora esteja criando provas e expiações para as próximas encarnações. Se ele nasce como animal, fica impedido de progredir, de reparar os seus erros e sua evolução é bloqueada. Então, não tem sentido, Vejamos as questões sobre a metempsicose. Questão 611. A comunhão de origem dos seres vivos no princípio inteligente não é a consagração da doutrina da metempsicose? Então a pergunta é: se os animais e o homem têm a mesma origem que é o princípio inteligente, isso não justifica a doutrina da metempsicose? Resposta: duas coisas podem ter a mesma origem e não se assemelharem em nada mais tarde. Quem reconheceria a árvore, suas folhas, suas flores e seus frutos no germe informe que se contém na semente de onde saíram? No momento em que o princípio inteligente atinge o grau necessário para ser espírito e entra no período da humanidade, não tem mais relação com o seu estado primitivo e não é mais a alma dos animais, como a árvore não é a semente. No homem, somente existe do animal o corpo, as paixões que nascem da influência do corpo e o instinto de conservação inerente à matéria. Não se pode dizer, portanto, que tal homem é a encarnação do espírito de tal animal e, por conseguinte, a metempsicose, tal como a entendem, não é exata. Então, o espírito faz um paralelo bem interessante entre uma semente e a árvore que dela se desenvolve. Assim como não somos capazes de ver a árvore naquela semente, também não vemos o homem em um animal qualquer que seja ele. A diferença é muito grande entre um e outro. O ser humano pensa no futuro e recorda o passado. Inclusive o homem sabe da existência de Deus, mas os animais não. Estudando a origem do planeta, que era apenas uma bola de fogo incandescente, se tornou um planeta com terra, água, ar e milhares de espécies de seres vivos. Tudo isso não aconteceu em um instante. Ainda vendo essa transformação lenta e magnífica ocorrendo em direção ao aperfeiçoamento, como podemos pensar que um animal, por mais desenvolvido que possa ser, seja a encarnação de um ser humano que tem muito mais competências que um animal? Não faz sentido. Se até o planeta foi evoluindo lentamente em direção a um aperfeiçoamento, por que os seres vivos não estariam caminhando também nessa direção
do progresso, de evoluir, né? E não de voltar para trás. Questão 612. O espírito que animou o corpo de um homem poderia encarnar-se num animal? Resposta: isso seria retrogradar, e o espírito não retrograda. O rio não remonta à nascente, aliás. Então, ver a questão 118 nos é sugerido. Então, a pergunta da questão 118 é: os espíritos podem degenerar? Resposta: não. À medida que avançam, compreendem o que os afasta da perfeição. Quando o espírito concluiu uma prova, adquiriu conhecimento e não mais o perde. Pode permanecer estacionário, mas não retrogradar. Questão 613. Por mais errônea que seja a ideia ligada à metempsicose, não seria ela o resultado do sentimento intuitivo das diferentes existências do homem? Então a pergunta é, em outras palavras, será que a ideia da metempsicose é resultado da intuição que trazemos em nós por termos reencarnados como seres humanos mesmo, mas muitas e muitas vezes, evoluindo, né, muitas e muitas vezes, em muitas e muitas encarnações? Resposta: encontramos esse sentimento intuitivo nessa crença como em muitas outras, mas como a maior parte dessas ideias intuitivas, o homem a desnaturou. A resposta é sim, que faz sentido, mas o homem deturpou e deturpa certas ideias intuitivas. Ocorreu inclusive com a teoria da metempsicose. Agora eu vou ler um comentário de Kardec. A metempsicose seria verdadeira se por ela se entendesse a progressão da alma de um estado inferior para um superior, realizando os desenvolvimentos que transformariam a sua natureza, mas é falsa no sentido de transmigração direta do animal para o homem e vice-versa, o que implicaria a ideia de uma retrogradação ou de fusão. Ora, não podendo realizar-se essa fusão entre seres corporais de duas espécies, temos nisso um indício de que se encontram em graus não assimiláveis e que o mesmo deve acontecer com os espíritos que os animam. Se o mesmo espírito pudesse animá-los alternativamente, disso resultaria uma identidade de natureza que se traduziria na possibilidade de reprodução material. A reencarnação ensinada pelos espíritos se funda, pelo contrário, sobre a marcha ascendente da natureza e sobre a progressão do homem na sua própria espécie, o que não diminui em nada a sua dignidade. O que o rebaixa é o mau uso que faz das faculdades que Deus lhe deu para o seu adiantamento. Como quer que seja, a antiguidade e a universalidade da doutrina da metempsicose e o número de homens eminentes que a professaram provam que o princípio da reencarnação tem suas raízes na própria natureza. Esses são, portanto, argumentos antes a seu favor do que contrários. O ponto de partida do espírito é uma dessas questões que se ligam ao princípio das coisas e estão nos segredos de Deus. Não é dado ao homem conhecê-las de maneira absoluta e ele só pode fazer a seu respeito meras suposições, construir sistemas mais ou menos prováveis. Os próprios espíritos estão longe de tudo conhecer e sobre o que não conhecem podem ter também opiniões pessoais mais ou menos sensatas. É assim que nem todos pensam da mesma maneira a respeito das relações existentes entre o homem e os animais. Segundo alguns, o espírito não chega ao período humano senão depois de ter elaborado e individualizado nos diferentes graus dos seres inferiores da criação. Segundo outros, o espírito do homem teria sempre pertencido à raça humana, sem passar pela fieira animal. O primeiro desses sistemas tem a vantagem de dar uma finalidade ao futuro dos animais, que constituiriam, assim, os primeiros anéis da cadeia dos seres pensantes. O segundo é mais conforme à dignidade do homem e pode resumir-se da maneira que se segue.
As diferentes espécies de animais não procedem intelectualmente uma das outras, por via de progressão. Assim, o espírito da ostra não se torna sucessivamente do peixe, da ave, do quadrúpede e do quadrúmano. Cada espécie é um tipo absoluto física e moralmente, e cada um dos seus indivíduos tira da fonte universal a quantidade de princípio inteligente que lhe é necessária, segundo a perfeição dos seus órgãos e a tarefa que deve desempenhar nos fenômenos da natureza, devolvendo-a à massa após a morte. Aqueles dos mundos mais adiantados que o nosso são igualmente constituídos de raças distintas, apropriada às necessidades desses mundos e ao grau de adiantamento dos homens de que são auxiliares, mas não procedem absolutamente dos terrestres, espiritualmente falando. Com o homem já não se dá o mesmo. Do ponto de vista físico, o homem constitui evidentemente um anel da cadeia dos seres vivos, mas do ponto de vista moral, há solução de continuidade entre o homem e o animal. O homem possui como sua particularidade a alma ou espírito, centelha divina, que lhe dá o senso moral e um caráter intelectual que os animais não possuem. É o ser principal, pré-existente e sobrevivente ao corpo, conservando a sua individualidade. Qual é a origem do espírito? Onde está o seu ponto de partida? Forma-se ele do princípio inteligente individualizado? Isso é um mistério que seria inútil procurar penetrar e sobre o qual, como dissemos, só podemos construir sistemas. O que é constante e ressalta ao mesmo tempo do raciocínio e da experiência é a sobrevivência do espírito, a conservação de sua individualidade após a morte, sua faculdade de progredir, seu estado feliz ou infeliz proporcional ao seu adiantamento na senda do bem, e todas as verdades morais que são a consequência desse princípio. Quanto às relações misteriosas existentes entre o homem e os animais, isso, repetimos, está nos segredos de Deus, como muitas outras coisas cujo conhecimento atual nada importa para o nosso adiantamento e sobre as quais seria inútil nos determos. Kardec aqui comenta que a metempsicose seria uma verdade considerando o homem evoluindo em suas inúmeras encarnações desde a sua origem, evoluindo sempre em marcha ascendente, progressiva e sempre na espécie humana. O significado de metempsicose seria isso. O que rebaixa o homem não é a evolução no decorrer do tempo, mas sim o mau uso que faz de suas capacidades. A teoria da metempsicose, dada a sua universalidade, prova o princípio da reencarnação. Porém, quanto ao ponto de partida do espírito, está no princípio das coisas e está nos segredos de Deus. O homem só pode fazer suposições. Até mesmo os espíritos não conhecem tudo e eles também têm suas próprias opiniões sobre a origem das coisas. Nem todos eles pensam da mesma forma sobre a origem e evolução dos homens e dos animais. Há aqueles que acreditam que os animais passam por diferentes estágios nos seres inferiores antes de se tornarem homens. Segundo outros, o ser humano sempre foi ser humano e os animais sempre foram animais. Isto é, cada espécie evolui dentro de sua própria espécie. Há raças distintas evoluídas conforme as necessidades do mundo que habitam e conforme o grau evolutivo da humanidade ali existente. E esses animais não são provenientes da Terra. Já com o homem é diferente, ele pode migrar de um planeta para outro conforme evolui. O homem tem a alma com um senso moral dado pela centelha divina e uma competência intelectual que os animais não têm.
Sua alma é o seu ser principal, sobrevivente ao corpo e conserva a sua individualidade. Qual o ponto de partida e origem do espírito? Não sabemos. Forma-se ele do princípio inteligente individualizado? Isto é um mistério no qual não somos capazes de penetrar. O que podemos fazer é construir sistemas sobre esses temas. O que é confirmado pela constância e pelo que ressalta ao mesmo tempo pelo raciocínio e pela experiência é a sobrevivência do espírito, a conservação da sua individualidade após a morte do corpo, sua capacidade de progredir, seu estado feliz ou infeliz conforme seu adiantamento no caminho do bem e todas as verdades morais decorrentes desse princípio. Quanto às relações misteriosas existentes entre o homem e os animais, está nos segredos de Deus, como em muitas outras coisas que para o nosso atual estágio evolutivo não faz grande diferença saber ou não, e seria perder tempo nos deter nesses mistérios. Bom, finalizando, vamos encerrar nesse dia de hoje Vibremos amorosamente pelo nosso planeta. Vibremos para que não falte alimento, água, ar e outros recursos naturais que Deus nos empresta para o nosso progresso espiritual. Vibremos amorosamente para que este planeta, todos os seus habitantes, possam estar sempre em paz, possam estar progredindo espiritualmente, que tenham alimento à mesa, trabalho digno. Vibremos pela paz em nosso mundo e amparo a todos. Agradeçamos por mais este dia de vida. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livre-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus.